Nessa segunda parte da aula, nós vamos estudar bipolos elétricos. Bipolos elétricos são dispositivos elétricos que apresentam dois terminais acessíveis para o circuito, por onde pode ou não passar corrente. Por exemplo, esse aqui é um diagrama de um bipolo genérico e ele apresenta dois terminais. Eles podem ser classificados de duas maneiras, como passivos ou ativos. Então, os bipolos passivos são aqueles que não fornecem energia de forma continuada para o circuito. Por exemplo, resistores, capacitores, indutores, diodos, chaves, interruptores, fusíveis, motores, lâmpadas, etc. Ativos são aqueles que fornecem energia de forma continuada para o circuito, como baterias, geradores de tensão, geradores de corrente, pilhas, etc. O termo de forma continuada é importante porque, por exemplo, capacitores e indutores podem momentaneamente fornecer energia para o resto do circuito se houver energia armazenada neles. Então, mas eles acabarão descarregando, a não ser que sejam carregados novamente. Então, o de forma continuada é importante. Bom, para qualquer bipolo, vale as seguintes propriedades. Primeiro é que a corrente que entra ou sai por um terminal é a mesma que entra ou sai pelo outro terminal. Então, toda corrente que entra por um lado sai pelo outro. E a tensão VAB, que é a tensão entre os bipolos, entre os terminais do bipolo, é a tensão em A em relação ao terra menos a tensão em B em relação ao terra. VAB é VA menos VB. Nos bipolos, nós estamos interessados na relação fundamental deles, que é a relação tensão e corrente. Como a corrente se relaciona com a tensão dentro de um certo bipolo. Em alguns casos, essa relação será algébrica, outras serão íntegro-diferenciais. Alguns bipolos não apresentam relação VI, como por exemplo fontes de corrente e tensão ideais. Nós veremos mais adiante esse assunto. Quando trabalhamos com bipolos elétricos, há duas convenções importantes que nós devemos conhecer. Uma delas é a convenção do receptor e a outra a convenção do gerador. Na convenção do receptor, o sentido de referência da corrente é tal que ele entra pelo terminal positivo do bipolo. O terminal positivo do bipolo é aquele onde está indicada a ponta da seta de tensão. Então, seria entrando por esse lado. Na convenção do gerador, a corrente sai pelo terminal positivo, ele sai da ponta da seta. Okay? Então, essas são as duas convenções adotadas. E, para memorizar, na convenção do receptor, essas setas estão em sentidos opostos. Na convenção do gerador, essas duas setas estão no mesmo sentido. Isso não impede que a gente arbitre o sentido de referência. Por exemplo, na convenção do gerador, eu posso arbitrar o sentido de referência da corrente para cima ou para baixo. Mas note que no momento que eu uso a convenção do gerador, o sentido da seta da tensão ela tem que acompanhar o sentido da corrente. Então, as duas estão para baixo aqui e aqui as duas estão para cima. Já na convenção do receptor, eu arbitro uma das direções para a corrente e a da tensão também está especificada. Elas têm que ser em sentidos opostos. E aqui também em sentidos opostos. Bom, mas qual convenção nós devemos adotar em cada bipolo? Tanto faz a convenção adotada, ok? A gente tem liberdade para escolher. Porque as convenções nada mais nos dizem que como deve ser ligado um instrumento de medição para realizar a medida. Tá? Então, mas é importante lembrar que, dependendo da sua escolha, a relação tensão-corrente ela vai ter uma inversão de sinal. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha um certo bipolo que, quando está em convenção de receptor, note que as setas estão em sentidos contrários, digamos que nessa condição a relação é uma data V, é uma certa função da corrente. Se nós trocarmos a convenção, é importante lembrar que agora nós precisamos inverter o sinal da corrente ou da tensão. Tá? Então, tensão é a mesma função F, mas invertendo o sinal da corrente, ou o negativo da tensão é a função da corrente. Vamos ver agora um pouco sobre
potência e energia em bipolos. Então, a potência instantânea ela é definida como a taxa de realização de trabalho. Então, eu tenho uma certa variação do trabalho num intervalo de tempo. Se eu calcular o limite para esse ΔT indo para zero, eu tenho o que nós chamamos de potência instantânea. A unidade é watt, joule por segundo. Bom, a partir da definição de tensão, tensão é a taxa de variação do trabalho em função da carga, eu posso isolar o dW aqui, e substituindo o dW nessa expressão, tá, nós temos que a potência vai ser a tensão dQ, que é o dW, dt, então eu tenho dQ dt aqui. Okay? Isso aqui é, por definição, a corrente, a taxa de variação da carga no tempo. Ou seja, a potência instantânea é o produto entre tensão e corrente. Quando nós trabalhamos, quando o bipolo está representado na convenção do gerador, se esse produto der um valor positivo, significa que esse bipolo está fornecendo potência. Se esse valor for negativo, o bipolo recebe potência. Já se estiver na convenção de receptor, quando a potência for positiva, o bipolo está recebendo potência, note que é o contrário. E quando a potência é negativa, ele está fornecendo. Tá? Então, para memorizar, uma regra boa é a seguinte: quando a potência é positiva, nesse caso, o bipolo está fazendo o que a convenção adotada está indicando. Então, note que na convenção de gerador, quando a potência é positiva, ele fornece potência, ele está trabalhando como um gerador. Já na convenção do receptor, quando a potência é positiva, ele está recebendo potência. Okay? Então, quando a potência é maior que zero, o bipolo faz o que a convenção adotada indica. Se a potência é negativa, então ocorre o contrário. Se for negativa em convenção do gerador, eu sei que ele está recebendo potência. E se estiver na convenção de receptor, se a potência for negativa, ele está fornecendo. Vamos resolver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, nós precisamos determinar a potência em cada um desses bipolos genéricos, 1, 2, 3 e 4, e informar se ele está recebendo ou fornecendo potência para o resto do circuito. Bom, o que nós temos nesse circuito? Nós temos uma fonte de tensão de 1 volt alimentando. O que isso significa? Significa que se eu caminhar do terminal negativo da fonte para o terminal positivo dessa fonte, isso aqui vai subir 1 volt. Okay? Então, daqui para cá, sobe 1 volt. Como todos esses bipolos estão alimentados nos mesmos terminais da fonte, significa que todos esses bipolos também apresentam 1 volt em seus terminais. Todos eles subindo desse terminal para esse 1 volt. Então, 1 volt subindo 1 volt, novamente 1 volt e novamente 1 volt. Ok? Bom, e essas correntes, o que significa isso? Significa o seguinte, eu vou desenhar esse trecho do circuito. Significa que esse valor de 1 ampere foi medido com um amperímetro conectado dessa forma. Ele está em série com o bipolo, tá? E como o sentido está subindo, significa que eu conectei ele dessa forma. E realizando a medida, eu obtive mais 1 ampere. Tá? Então significa que a corrente de fato sobe aqui. Nesse segundo bipolo, como o sentido de referência está descendo, significa que o meu amperímetro foi conectado dessa forma, em série com o meu bipolo. Tá? Então, descendo, por quê? Porque o meu amperímetro mede a corrente que passa do terminal positivo para o negativo. E realizando a medição, eu obtenho também 1 ampere. No terceiro bipolo, eu conectei o meu amperímetro da mesma forma que eu conectei no segundo caso. Nota que o sentido é de cima para baixo. Então, aqui está o terminal positivo e negativo. Porém, ao ver a leitura do instrumento, ele me indicou menos 1 ampere. Significa que efetivamente a corrente está subindo aqui. Tá? Então ele sobe pelo bipolo número 3. Mas não há problema nenhum em continuar utilizando o sentido para baixo, apenas utilizando o sinal negativo, não há problema algum. Nesse último caso aqui,
como o sentido de referência está subindo, eu conectei o meu amperímetro dessa forma. Tá? E de novo, lendo o valor do instrumento, eu obtenho um valor negativo, o que indica que a corrente efetivamente desce. Tá? Mas não há problema nenhum em continuar trabalhando com uma corrente subindo de valor negativo. Bom, então agora vamos calcular as potências. Note que esse primeiro bipolo aqui está em convenção de gerador, porque as duas setas estão apontando no mesmo sentido. No bipolo número 2, eu estou usando convenção de receptor porque os sentidos estão opostos aqui. Aqui também convenção no receptor, porque os sentidos estão opostos. E o 4 está em convenção do gerador, os mesmos sentidos aqui. Então, vamos começar pelo primeiro bipolo. Bom, a potência é sempre o produto de tensão pela corrente que passa. Nesse caso, vai ser 1 volt vezes 1 ampere, que vai dar 1 watt. Então, essa potência ela é positiva, ok? Deu 1 watt. Voltando naquela nossa tabela, lembrando que esse bipolo está em convenção de gerador, se eu voltar na tabela, convenção de gerador, potência positiva, o bipolo está fornecendo potência para o resto. Tá? Então, significa que esse bipolo aqui está fornecendo potência para o resto do circuito. Bipolo número 2. Então, nós estamos usando convenção de receptor e o produto da tensão com a corrente também vai dar mais 1 watt. Como nós estamos na convenção de receptor e a potência deu um valor positivo, voltando na nossa tabela, convenção de receptor um valor positivo, isso indica que o bipolo está recebendo potência, ele está ou gastando potência ou armazenando. Nós não sabemos nesse exemplo exatamente o que acontece nesse bipolo, mas ele está recebendo potência. Tá? Então, potência 2 é maior que 0, potência sendo recebida. O terceiro, a gente está também trabalhando em convenção do receptor. Tá? Mas a hora que eu calcular a potência, note que vai ser 1 volt vezes menos 1 ampere. Tá? Então, isso vai dar menos 1 watt. Bom, vamos voltar na tabela então. Convenção de receptor com potência negativa. Convenção de receptor com potência negativa, o bipolo está fornecendo potência. Tá? Então, esse bipolo, apesar de estar em convenção de receptor, ele está fornecendo potência para o resto. Okay? O quarto aqui, a potência vai ser de novo produto de tensão e corrente, também vai dar menos 1 watt. Potência negativa. Então, se nós voltarmos na tabela, potência negativa e gerador, potência negativa na convenção do gerador, ele está recebendo potência. Tá? Então, voltando ao exemplo, aqui ele está recebendo potência. Note que nem sempre um bipolo em convenção de gerador fornece potência e nem sempre um bipolo em convenção de receptor recebe potência. Essas coisas são totalmente independentes. Tá? O que define é o valor da potência associada à convenção que você está usando. Podemos também calcular a potência média no intervalo de tempo. A potência média nada mais é que a média da potência, então é a integral dentro desse intervalo da potência dividido pelo intervalo. Okay? Quando V e I forem periódicos de mesmo período, a gente pode integrar apenas dentro de um período e também obtemos a potência média. Se integrarmos o sinal da potência dentro do intervalo de tempo, nós obtemos a energia gerada ou consumida por esse bipolo. Okay? Então, a integral de T1 T2 da potência me dá a energia gerada ou consumida entre o intervalo T2 e T1. Tá? E a unidade é Joule. Nas nossas residências, o consumo elétrico é medido na energia que você consome. Tá? Só que a unidade é kWh, que é 3,6 vezes 10 a sexta Joule. Tá? Então, os medidores das nossas casas faz a medida da energia consumida.